História da topografia. Instrumentação e técnicas utilizadas na era contemporânea. Dando continuidade no processo evolutivo da topografia, começaram a surgir instrumentos com lunetas e posteriormente equipamentos com apoios fixos capazes de medir ângulos verticais, horizontais e distância em um só aparelho. O crisímetro ou medidor de pendentes é um aparelho com o qual se permitia obter a distância reduzida com um mínimo cálculo. Telêmetros. Ao final do século XVIII vieram à luz os primeiros telêmetros de imagem partida, dentro da mesma ocular, dando lugar aos telêmetros artilheiros ou de base fixa e aos topográficos ou de base móvel. Entre estes se pode citar os fabricados por Ramsden, 1790, e o de Bar-Stroh, 1888. O Círculo de Boda, criado por Jean-Charles de Boda, um engenheiro militar francês no final do século XVIII, era constituído de dois pequenos telescópios presos em dois anéis que giravam independentemente, podendo visar dois pontos ao mesmo tempo, e invertendo os telescópios era possível comparar os ângulos e determinar a distância entre os pontos visados. Boda acreditava que quanto mais repetições no processo de medição, mais preciso seria o resultado, por isso chamava seu invento de círculo de repetição. Teodolito, podendo ser considerada uma grande revolução na topografia, por volta de 1835 o italiano Inácio Porró inventou o teodolito, instrumento dotado de fios estadimétricos, onde as medidas necessárias serão feitas no campo, registrados na caderneta de campo, e então desenhadas sobre um papel no escritório. Alguns autores atribuem a invenção do teodolito a Jonathan Sisson, afirmando que Inácio Porró inventara o taquímetro autorredutor, um instrumento que tinha todos os componentes do teodolito, mas dotado de dispositivo óptico. Trânsito. A diferença entre um teodolito e um trânsito é um assunto em debate, sem consenso claro. Pode-se dizer que existe muita sobreposição entre a funcionalidade dessas duas ferramentas de inspeção, sendo que o termo teodolito é mais difundido. Mira, ou estádia. Os instrumentos de medição que utilizam métodos estadimétricos necessitam do auxílio de réguas de madeira ou alumínio para obter os dados topográficos. Estas réguas são chamadas de miras ou estádias, e são graduadas. A prancheta de alidade é um método semelhante aos taquímetros estadimétricos, porém neste caso os desenhos eram traçados no campo sobre uma mesa de desenho montada sobre um tripé. Na teoria era uma excelente ideia, pois os desenhos já saíam prontos ao fim do levantamento, porém, na prática, esse método exigia demasiado cuidado para não desnivelar o equipamento, o que o levou ao desuso.